Olá, pessoal, tudo bem? O tema da aula de hoje é potenciação com números inteiros e a gente vai estar trabalhando agora com as potências de base inteira e expoente natural. Vamos lá? Primeiramente, nós temos que relembrar o que é uma potência, o que é uma potenciação. Provavelmente nos anos anteriores, vocês já devem ter estudado um pouquinho de potenciação, porém apenas com os números naturais, que são os números positivos. Vamos ver um exemplo. Eu tenho aqui a potência 2 elevado à terceira. E a gente também pode ler como 2 elevado ao cubo, tá bom? Aqui, gente, uma potenciação nada mais é do que uma multiplicação onde todos os fatores são iguais. Então, o número 2 vai multiplicar por ele mesmo 3 vezes. Eu tenho que 2 vezes 2 é 4 e 4 vezes 2 é 8, tá? O número 2 da minha potência, que é o fator da multiplicação, a gente vai chamar ele de base da potência. E o número 3, que é esse número pequenininho que fica logo acima, ele indica a quantidade de vezes que esse fator vai aparecer na multiplicação. E a gente vai chamar ele de expoente. Então, 8 vai ser o resultado da nossa potência. Tudo bem? Como nós estamos trabalhando com números inteiros, a gente vai ver agora as potências onde as bases são inteiras, ou seja, os números são positivos e negativos, só que nós vamos estar trabalhando apenas com os expoentes naturais. Então, esse número aqui de cima vai ser apenas números positivos. Aqui nós temos um exemplo de uma potência com base inteira, tá? Nós temos menos 3 elevado a 2 e a gente também pode ler como menos 3 elevado ao quadrado quando esse expoente é 2, tá bom? Então, aqui eu vou ter que multiplicar o menos 3 por ele mesmo duas vezes. A gente viu na aula anterior que a gente multiplica os módulos, certo? E para descobrir o sinal do resultado, a gente pode estar utilizando aquela regrinha dos sinais. Eu vou colocá-la aqui no cantinho para facilitar a nossa resposta. Então, primeiro eu multiplico 3 vezes 3, que vai dar 9. E eu sei que menos com menos, pela regra dos sinais, vai dar um resultado positivo. Então, menos 3 elevado a 2 é igual a mais 9. Essa potência aqui, a gente percebe que a base ela não tem sinal, mas a gente sabe que quando o número não tem sinal é porque esse número ele é positivo. Então, eu tenho que a base é mais 4 e o expoente aqui é 3. A gente pode ler como 4 elevado ao cubo. Tá? Então, isso aqui indica que eu tenho que multiplicar o 4 por ele mesmo 3 vezes. Eu vou multiplicar os módulos, né? Então, 4 vezes 4 vai dar 16. E 16 vezes 4 vai dar 64. Então, eu já sei aqui que o resultado é 64. E agora eu vou fazer a regra dos sinais. Mais com mais vai dar positivo. E esse 4 ele também é positivo. Então, mais com mais novamente, positivo. Tá? Então, o resultado aqui é mais 64 ou apenas 64. Vamos ver mais um exemplo. Aqui nós temos a potência menos 2 elevado à quinta. Isso quer dizer que eu devo multiplicar o menos 2 por ele mesmo 5 vezes. Vamos multiplicar apenas os módulos, né? Apenas o número 2. Então, 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 vai dar 8. 8 vezes 2, 16. E 16 vezes 2 é 32. Então, a gente sabe que o resultado vai dar 32. E agora eu vou analisar o sinal desse resultado. Então, aqui, ó, no primeiro aqui no 4, menos com menos, pela regra de sinais, é positivo. Então, mais 4 com menos 2, sinais diferentes, negativo. Menos 8 com menos 2, sinais iguais, positivo. E mais 16 com menos 2, sinais diferentes, negativo. Então, o resultado aqui vai ser negativo. Vocês repararam que, ao final, a gente sempre tem que estar fazendo essa regra do sinal. Porém, a gente pode já encontrar esse sinal sem ter que ficar fazendo a regra do sinal de 2 em 2, tá? O que a gente percebe?
Quando a base ela é negativa, se o expoente ele for par, tá? A potência vai dar um resultado positivo. Agora, se essa base é negativa e o expoente é ímpar, que é o caso deste exemplo que nós fizemos aqui, ó, a base é negativa, menos 2, o expoente é ímpar, é o número 5. Então, a potência vai ser negativa, tá? Então, o resultado vai ser negativo. Tá, mas e se a base for positiva? Se a base for positiva, gente, sempre vai dar um resultado positivo, tá bom? Então, o que a gente tem que se preocupar é quando a base é negativa. Se a base for positiva, sempre vai dar um resultado positivo. Vamos ver essa primeira potência aqui. Menos 10 elevado à quinta. Eu devo multiplicar o menos 10 por ele mesmo 5 vezes. Nas potências de base 10, é mais fácil encontrar a resolução, porque basta eu colocar o número 1 seguido de 5 zeros, que é igual ao número que está no expoente. E aí, o sinal do resultado, como a base é negativa e o expoente é ímpar, o resultado, então, vai ser negativo, tá bom? Então, o resultado aqui é menos 100 mil. Nessa outra potência, nós temos menos 3 elevado a 4. Eu devo multiplicar o menos 3 por ele mesmo 4 vezes. Então, eu tenho aqui, primeiro, multiplicar os módulos. 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3, 27. E 27 vezes 3 vai me dar 81. Para eu descobrir o sinal, então, eu penso que se a base é negativa, o expoente é par, o resultado vai ser positivo. Agora, reparem nessa potência. Eu tenho menos 1 elevado a 2020. Então, eu devo multiplicar o menos 1 por ele mesmo 2020 vezes. Eu não vou escrever 2020 fatores, tá? Então, eu vou colocar aqui que eu tenho 2020 fatores nessa multiplicação. E a gente sabe que quando eu multiplicar os módulos, eu vou ter 1 vezes 1, que é 1 vezes 1 vezes 1. Então, eu posso multiplicar quantas vezes eu quiser, o resultado vai ser sempre igual a 1, tá bom? E agora, para eu analisar o sinal do resultado, é só eu lembrar que no caso de base negativa e expoente par, o resultado vai ser positivo. E nesta última potência é a mesma coisa, tá? Eu vou ter 349 fatores, tá? Iguais a menos 1, só que todos eles, quando a gente multiplica os módulos, vai me dar o resultado 1. E aí, para eu descobrir o sinal, base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. Agora, cuidado quando você tem a seguinte situação. Aqui eu tenho dois exemplos, menos 3 entre parênteses elevado ao quadrado e menos 3 sem o parênteses elevado ao quadrado. A princípio, eles parecem ser a mesma coisa, mas eles vão ter resultados diferentes. Observem, no primeiro, eu tenho que o menos 3 é a base e o 2, né, é o expoente da potência. Então, eu devo multiplicar o menos 3 por ele mesmo 2 vezes. 3 vezes 3 dá 9. E menos com menos dá mais. Agora, no segundo caso, como não tenho parênteses, apenas o número 3, tá? Está elevado ao quadrado. O sinal não faz parte da base. Então, é como se eu tivesse o sinal de menos e apenas o 3 que vai ser o fator da multiplicação. Então, eu vou fazer menos 3 vezes 3. Eu sei que 3 vezes 3 é 9 e eu vou repetir o sinal negativo no resultado, tá bom? Eu vou falar de duas coisas que são importantes. A primeira delas é que todo número que é elevado a 1 é sempre igual a ele próprio. Então, aqui eu tenho a primeira potência, menos 8 elevado a 1. Então, neste caso, é como se eu tivesse apenas um fator na multiplicação. Então, o resultado vai ser menos 8, tá? Vai ser ele próprio. 7 elevado a 1, quando o expoente é 1, o resultado é ele próprio. Então, vai ser igual a 7. Outra coisa importante é que todo número elevado a zero é igual a 1, com exceção do próprio zero, tá bom? Isso é como se fosse uma regra da matemática. Então, aqui eu coloquei no primeiro exemplo, menos 3 elevado a zero. Como o expoente é zero, o resultado dessa potência é igual a 1, tá? Não é negativo, tá, gente? É 1 positivo, tá? E mais 2 elevado a zero também é igual
a 1. Na próxima aula, nós iremos falar sobre as propriedades de potência. E aí eu vou dar um exemplo para ilustrar para vocês o porquê que todo número elevado a zero é igual a 1. Então, nós vamos ficar por aqui. E se você gostou, deixe seus comentários, façam sugestões para a gente sempre estar melhorando as nossas aulas. Um beijão e até a próxima!